Teve um usuário aí que não queria aceitar a gravação, eles excluem, viu? Então, bora lá. Voltando aqui à nossa aula de hoje. Então, na nossa revisão de hoje, vocês estão vendo aí na tela, né? Direitinho? Tá de boa. Valeu. Então, vamos aqui. Primeiro ano de física, nossa revisãozinha básica da semana. Somente movimento variado, que foi o conteúdo que nós começamos na semana passada, fizemos uma atividadezinha. A gente vai fazer aqui a revisãozinha só dele. A nossa prova de hoje é só sobre movimento variado. Todo modelo de questão que eu estou colocando aqui tem uma questão equivalente também lá na prova. Então, vocês vão seguir o modelo que vai dar certo para vocês tirarem, de preferência, 10. Eu quero todo mundo com 10 aí, certo? Tem um pessoal que insiste em tirar 0, mas eu não quero esse 0, certo, pessoal? Certo. É 10. Então, vamos lá. Para a primeira aqui, um modelo específico de que a gente vai trabalhar, certo? Eu vou dar aqui a função horária do movimento variado, né? Que é aquele sorvetão, né? Ó, S igual a 20 mais 3t menos 4t elevado ao quadrado. Por que já está nesse formato aqui? Porque lá no formulário também não tem o expoente, né? Então, ele fica T2, que significa t ao quadrado, né? Então, ela vai ficar, né, o formato dela correto é esse aqui, ó, S igual a 20 mais 3t menos 4t elevado ao quadrado. Mas lá no formato do formulário ele fica desse jeito aqui, tá? Só para vocês saberem que é esse t aqui elevado ao quadrado. Vocês vão comparar com a função característica do espaço, que é o sorvetão. Lembra do sorvetão? Então, ó, S igual a S0, V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Então, quem está com t? Velocidade inicial. A expressão 1 meio A é quem está com t ao quadrado, que é o menos 4, certo? Então, quem é a função da velocidade? Vovô, vovó, ainda tenta. Então, é V igual a V0 mais AT, certo? Então, nesse caso aqui, ó, substituindo os elementos. Quem é a velocidade inicial? 3, certo? Então, velocidade inicial, 3 positivo. Quem é a expressão aqui? Ó, 1 meio A igual a menos 4. Então, 1 meio A igual a 4. Esse 2 que está aqui dividindo vai para o outro lado da igualdade multiplicando. 2 vezes menos 4, menos 8. Então, no lugar do A, você vai escrever o quê? Menos 8. Então, coloca aqui, ó, menos 8t. Então, a nossa resposta é V igual a 3 menos 8t. Tá bom? Então, aqui na segunda questão, nós vamos tomar como base a referência a função horária do sorvetão, né? S igual a S0, V0t, mais 1 meio de AT ao quadrado, né? Vou botar aqui o ponteirozinho para a gente lembrar aqui bem, né? Então, o que acontece? Esse cara aqui é 0, esse cara aqui também é 0. Então, só sobrou o quê? Isso aqui. Então, a minha função do espaço, ela é proporcional, né? Porque a aceleração é constante, ao quadrado do tempo, ó. T ao quadrado. Então, diretamente proporcional ao quadrado do tempo, do percurso. Então, a resposta é a letra C, de cachorro-quente, tá bom? Não esquece, vai ter um desse estilo aqui lá. Tem gente que ainda vai errar. Isso aqui não é para ninguém errar. Terceira questão, um caminhão com velocidade de 72 km por hora, passando para metros por segundo, divide por 3,6, que dá 20, né? Ou vai naquela tabelinhazinha que eu passei para vocês, naquela revisão anterior, é freado e para em 10 segundos. Então, o intervalo de tempo, ΔT, 10. Qual é o módulo da aceleração média do caminhão durante essa freada? Então, o módulo, gente, é esse aqui, ó. Esse aqui é módulo. Tem gente que está achando que era um número 1, mas esse aqui é módulo, é uma barra grande, né? Então, aqui dentro só sai valores positivos. Então, velocidade final é 0, porque ele para no final, menos 20. Então, 0 menos 20 dá 20 positivo. Dividido pelo intervalo de tempo, que é 10, 20 por 10 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Na quarta questão, né? Em teste para uma revista especializada, um automóvel acelera de 0 a 108 km por hora, dividindo por 3,6 dá 30, certo? E em 10 segundos, né? Nesses em 10 segundos, o automóvel percorre. Então, para calcular esse espaço percorrido, primeiro eu tenho de calcular a aceleração, certo? ΔV, ΔT.
Final 30, menos 0, fica 30. Dividido por 10, dá 3. Então, a minha aceleração aqui, 3. Vou aplicar a equação de Torricelli. Aplicar aqui a equação de Torricelli. Mas quem quisesse poderia aplicar aí aquela do sorvetão. Não teria problema nenhum, não. Certo? Vou aplicar a Torricelli. 30 ao quadrado, inicial 0, mais 2 vezes 3, né, que é a aceleração. 2 vezes 3, 6. Né? 30 ao quadrado é 900. Né? 2 vezes 3, 6. Esse 6 que está aqui multiplicando vai para o outro lado da igualdade dividindo. Então, 900 dividido por 6. Então, vai dar o meu espaço, ΔS, de 150 metros. É a nossa resposta à questão de número 4. Tá bom? Na questão 5, a função horária da posição de um móvel que se desloca sobre o eixo X, a gente pode trocar por S sem problema nenhum, por isso que eu estou usando os dois, que é para vocês saberem que pode ser X ou pode ser S, no Sistema Internacional de Unidade, aí ele está aqui, ó, X, né, que corresponde ao nosso espaço, S, né, posição, é igual a menos 10, que é a nossa posição inicial, S0 ou X0, mais 5t, que é a nossa velocidade inicial, né? V0t, mais, aqui, ó, só aparece o t ao quadrado. Então, aqui tem um 1 subentendido, né? Então, que é 1t ao quadrado, porque o número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, t ao quadrado é 1. Então, aqui tem o número 1. Então, lembrando daquela história da forma como está escrito, né? T2 significa t ao quadrado. Então, nesse caso aqui, quem é a função da velocidade? V0 mais AT, né? Para vocês lembrarem, certo? Então, quem é a velocidade inicial? 5. Aí você escreve aqui, ó, 5 mais 2 vezes, né? Por que 2 vezes? Você pegou aqui a expressão 1 meio A igual a 1, ó, que aqui em cima tem um 1. Então, esse 2 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. 2 vezes 1, 2. Então, o meu A é igual a 2. Então, vai ficar o quê? V igual a 5 mais 2t, que é a nossa resposta aqui, 2t. Tá bom? Essa é a resposta da questão do número 5. Na questão 6, uma motocicleta com velocidade de 108 km por hora, que dividido por 3,6 dá 30 metros por segundo, tem seus freios acionados bruscamente e para após 30 segundos. Qual é o módulo da aceleração que os freios aplicam à motocicleta? Parecidíssimo lá com aquela questão anterior. A mesma forma de fazer. Módulo, né? Esse aqui significa módulo. Né? Esse aqui significa módulo. Final 0, menos 30, que dá o quê? Menos 30. O módulo fica 30. Dividido por 30, 30 por 30, dá 1 metro por segundo ao quadrado. Vai ter uma desse modelo para vocês fazerem, gente. Faça desse modelozinho aqui. Questão 7. Vai ter uma nesse modelo aqui também. Um caminhão a 90 km por hora. Percorre 50 metros até parar. Então, vai parar lá no final. Mantendo a aceleração constante. 0. Né? O tempo de frenagem em segundos é igual a... Então, você pode usar o sorvetão, se vocês quiserem, ou pode fazer esse formato que eu fiz aqui, usando Torricelli e combinando com a função da velocidade. Não tem problema nenhum, fica a critério de vocês, tá bom? Então, um caminhão aqui a 90 km por hora, divide por 3,6, dá 30, certo? Percorre 50 metros. Então, como no final ele vai parar, ó, V ao quadrado, então aqui vai ser o quê? 0. Isso aqui é um 0. Parece um triângulo, mas significa 0, viu, pessoal? É o 0. Parece um triângulozinho, mas é 0, viu? Ou foi pior, quando fui tentar mexer aqui. Então, aqui, ó, 0. Aí, velocidade inicial, 90 dividido por 3,3, 25, né? Então, 25 ao quadrado, né? Vai dar 625. Menos, porque significa frenagem, né? 2 vezes A, que eu quero saber aqui nesse momento, vezes 50. 2 vezes 50, 100. Então, vai ficar o quê? 0. 625 é de 25 ao quadrado. 2 vezes 50, 100A. Então, esse 100A vai para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Fica 100 positivo. Então, o 100 estava aqui antes multiplicando, vai para o outro lado da igualdade dividindo. Então, quem é o meu A? 625 dividido por 100, que dá 6,25. Tá bom?
Então, aqui é a minha aceleração, não é a minha resposta, é a aceleração, certo? Vou aplicar ela na função da velocidade. V igual a V0 menos AT. O menos significa o quê? Frenagem, ó, que é esse caso aqui, ó, frenagem, tá bom? Então, menos AT. Substituindo aqui, final 0, 0. Inicial, 25. Desliga o microfone aí, pessoal, para poder... Não vai atrapalhar aqui. 25, né, que é a velocidade inicial, menos o A, que é 6,25, que é de frenagem, negativo, T. Eu quero saber o T, ó. Vem para cá com o sinal trocado, ó. 6,25T igual a 25. Então, esse 6,25 vai para o outro lado o quê? Dividindo. 25 dividido por 6,25 dá 4. 4 segundos. Tá ok? Na questão 8, tá? Então, do mesmo jeito lá na prova, um móvel se desloca numa certa trajetória retilínea, obedecendo a função horária da velocidade V igual a 30 menos 6T. Aqui é um 6, viu, gente? T. Com unidade do sistema internacional. Pode-se afirmar que no instante T igual a 6 segundos, então vocês vão colocar aqui, ó, substituindo, ó, V, V0, AT, né? Esse cara aqui é o A. Então, o A é constante, não muda. É sempre menos 6. Então, o A é sempre menos 6. Quem muda? Velocidade, porque depende do tempo. Então, no tempo 5 segundos, a velocidade instantânea em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado do móvel são, respectivamente. Então, vamos primeiro substituir para calcular a velocidade. Então, V igual a 30 menos 6. Quanto é o tempo? 5. 6 vezes 5. Quanto é 6 vezes 5? 30. Então, 30 menos 30, 0. Então, minha velocidade é 0 e minha aceleração é menos 6. É a resposta. Ela é sempre constante, é menos 6, a aceleração não muda. Só quem muda é a velocidade com o tempo. Aí tem um desse modelo aí, gente, não vamos perder não. Questão 9, um motoboy muito apressado, deslocando-se a 20 metros por segundo, freou para não colidir com um automóvel à sua frente. Durante a frenagem, sua moto percorreu 20 metros de distância em linha reta, tendo sua velocidade uniformemente reduzida até parar. Então, final lá, 0. Sem bater no automóvel. O módulo da aceleração, de novo, é aquela história do só o valor positivo, né? Ter certeza do valor positivo. Média da moto, em metros por segundo ao quadrado, enquanto percorria a distância de 20 metros, foi de... Então, por que eu estou usando aqui o negativo? Que é para encontrar o A positivo, gente. Estratégia, viu? Então, V ao quadrado menos V0 ao quadrado menos 2 vezes A delta S. Eu botando esse menos aqui, eu já estou calculando o módulo, porque eu vou encontrar o valor positivo, certo? No final, ele zera. Velocidade inicial ao quadrado é 20 ao quadrado, que dá 400, menos 2 vezes 20, que é o delta S. 2 vezes 20 é 40. Então, aqui vai ficar 20 ao quadrado, 400. Esses 40 está negativo, vai para o outro lado da igualdade positiva, aquilo que nós já tínhamos falado, que é dar positivo. Então, 40A. Então, quem é o A? 400, né, que é o 20 ao quadrado, dividido por 40, né, que o 40 está multiplicando, vai para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ficar o quê? 400 dividido por 40, 10 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa resposta. Ok? Então, vamos para a nossa última, para a gente já fazer a nossa prova. A última não tem segredo, né? Numa rodovia, um motorista dirige com velocidade de 20 metros por segundo, novamente ao módulo, né? Vamos calcular o módulo aí, certo? Se ele não pedir, né, o módulo, aí pode ser que seja um valor negativo, mas quando ele pede o módulo, né, ou a média, você tem um valor positivozinho aí, né? Então, assustado, o motorista freia bruscamente e consegue parar 5 segundos após o tempo de evitar o choque. A aceleração média de frenagem foi em metros por segundo ao quadrado, né? Então, aqui, ele não está pedindo o módulo, né? Então, nesse caso aqui, o correto seria encontrar o valor negativo, certo, pessoal? Eu fui inventar aqui de calcular o módulo, pensando que ele estava pedindo o módulo, mas não pede o módulo, né? Se não pede o módulo, então você vai encontrar o valor negativo. Então, o correto mesmo seria esse aqui, ó. A igual
delta V, delta V, delta T. Mas não tem problema, certo? Quando vocês verem essa situação, você já sabe. Se não pedir o módulo, pode ter o valor negativo, tá bom? Então vai ficar o quê? 0 menos 20, né? 0 menos 20 dividido por 5. Então fica menos 20 por 5. Menos 20 por 5. Aí a única diferença é que dá negativo, né? E garante aí a frenagem, né? Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Pronto. Morreu Maria Preá. Professor, eu já anotei aqui tudo aqui no caderno para mim poder estudar. Prova. Uhum. Pegou o final, Lucas. Acabamos de finalizar aqui a revisão. Então, bora lá.